A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje nós estamos realizando mais uma live que fala sobre uma vida com propósito. Nós estamos usando este livro, uma base, né, de estudo, Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. E gostaria que você estivesse aí compartilhando, que você estivesse curtindo, que você estivesse comentando em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar o capítulo 29. Capítulo 29, lembrando que é o propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus e o tema é aceitando sua missão. Capítulo 29. Então, só para recapitular, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, propósito número 1. Nós falamos do capítulo 1 até o 14. Você não está aqui por um acaso. O propósito número 2, do 15 ao 21. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do 22 ao 28. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E agora, o propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Gostaria que você estivesse compartilhando, com certeza vai abençoar outras pessoas. E você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai conseguir acessar as nossas lives da oração, os nossos cultos de quinta e domingo e também a nossa live aqui de Uma Vida com Propósito. Você pode também estar acessando o YouTube, na página da Igreja Batista Eulam. Lá você vai encontrar a gravação. Ao vivo você só encontra no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página, na sua própria página do Facebook, vai lá na lupinha e escreva Igreja Batista Eulam. Também no Instagram você pode estar encontrando aquilo que nós passamos aí no trabalho que nós fazemos na Igreja Batista Eulam. Então vamos começar em nome de Jesus, que você possa ser grandemente abençoado através desse estudo, que vai falar ao seu coração. Se você quer assistir as lives que nós já fizemos, são 40, nós estamos no 29. Se você perdeu e gostar e queira assistir as outras, você pode entrar no site, pode entrar ali também no YouTube e você vai encontrar. Vamos lá. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar os outros. Então, lembrando que o propósito de Deus é que ele nos moldou para servir. E esse servir, sim, implica em auxiliar o nosso semelhante. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então Deus, através de Jesus Cristo, ele nos projetou para as boas obras. E não somente isso, mas que andássemos nela. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João 17:4, Jesus falando, Pai, eu te glorifiquei na terra, e eu concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Então Jesus concluiu esta obra quando ele veio à humanidade, perdida, caída, e ele foi até o fim. E Deus espera que também possamos ir até o fim, por Cristo, pelo nosso semelhante, pelo próximo. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Não. Tanto eu como você, o propósito de Deus não foi esse. Deus te projetou e me projetou para que sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair,
ok? Então, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Então, esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, que se chama ministério ou serviço. Deus quer que nós venhamos a servir. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus e a Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10, a parte B. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas, de alguma forma você está, na verdade, servindo a Deus. Você sabia disso? Quando você se coloca a servir o próximo, você está servindo a Deus. Olha Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quando fizerdes, fazei de coração. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo de coração. Apesar da correria do dia, o cansaço, até mesmo o horário, mas estou fazendo de coração. E quando você faz de coração, com certeza tem os efeitos que verdadeiramente precisam ter. É igual eu costumo dizer, se você fazer tudo com amor, sim, tem a diferença. Se você faz um bolo com amor, vai ficar muito gostoso. Se você faz o seu trabalho, o seu estudo com amor, com dedicação, tudo com certeza será melhor. Então, você não pode esquecer, fazer de coração, como ao Senhor. Então, você não está fazendo aqui para o homem, nem pela questão financeira, não, mas estou fazendo para o Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor e cumprindo um dos seus propósitos. Então, dentro dos propósitos de Deus, é que eu venha servir o próximo, servir a Cristo. Mateus 25, 34 e até o 45, nos chama atenção sobre isso. Então dirá o rei isso no dia do juízo final, aos que estiverem à sua direita. Olha lá, ele vai separar no dia do juízo final aqueles que vai colocar à direita as ovelhas aqueles que obedeceram. A ovelha é mais jeitosa para obedecer, ser submissa. Mas o bode não. O bode, ele não obedece, ele é rebelde. E ele vai colocar então à esquerda aqueles que foram comparados como o bode. Mas aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele começa a dizer aquelas pessoas que vão alcançar esse reino que foi preparado desde a fundação do mundo, e ele vai dizer o porquê. Aí ele fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Lembra a questão agora do propósito que Deus tem para nossas vidas a respeito do servir ao próximo? Então justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo, sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo nos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quando você faz alguma coisa ao seu próximo, ele está dizendo que você está fazendo para ele. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, e isto é muito sério. Lembra do bode lá, que não obedeceu? Apartai-vos de mim, malditos. Olha, à direita ele vai dizer: vinde de bendito. O que está à esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos.
À direita ele vai dizer, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. À esquerda ele vai dizer, para o fogo eterno. Olha lá, existe uma condenação. Fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Olha lá, não serviram. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolheste. Estava nu e não me vestiste. Enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntaram, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá, em verdade vos digo que, sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Uma grande lição. Efésios capítulo 6, versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então, quando você fazer, faça o teu melhor. Faça para Deus. Independente se vai ter as recompensas aqui, se vai ter muitas vezes holofotes aqui. Não, faça para Deus. E faça de todo o seu coração. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente molda você e eu para o seu propósito. O que Deus disse para Jeremias também vale para mim e para você. Olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci. Então, desde que nós fomos formados lá no ventre, antes mesmo de ser formado, Deus já nos via. E antes que saísse da madre, antes que nós fôssemos gerados, saísse a ter vida aqui na terra, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então Deus falou para Jeremias, Deus fala para mim, Deus fala para você, Ele nos chamou. E o propósito dele é que nós venhamos a servi-lo. Antes que você nascesse, eu separei para uma obra especial. Deus diz para mim, para você. Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. Deus planejou a tua salvação e no momento que você entendeu esse plano, através de Jesus, através do arrependimento, da conversão, agora você vai servir a Deus. A Bíblia diz, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. 2 Timóteo 1,9. Então, voltando aqui na original, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que coisa linda! Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Deus chamou você, Deus chamou a mim, para que pudéssemos exercer essa santa vocação. Ele nos chamou, nos vocacionou. Então você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. Deus salvou você para servir. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito e um papel, e uma função a cumprir. Isto dá à sua vida enorme importância e valor. Então você tem uma importância e um valor. E Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um instrumento na mão dele. Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. Você já parou para pensar nisso? A tua salvação, a minha salvação, a salvação da humanidade custou a vida de Jesus. A Bíblia nos recorda, 1 Coríntios 6,20, porque foste comprado por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Em outros versos diz assim, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o preço que nós fomos comprados não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue do Filho de Deus. E Ele quer que nós glorifiquemos a Deus através desse corpo, através do servir. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação. Não,
Quando nós fazemos o trabalho designado que Deus tinha e tem esse propósito para mim, para você, servimos de todo o nosso coração. Não é culpa, não é medo e não é obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Então nós fazemos por alegria. Deus nos tirou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos caídos, estávamos condenados, mas Ele veio com seu amor e nos salvou. Nós lhe devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado. Oh, glória! Nosso presente faz sentido e nosso futuro está seguro. É a vida eterna, é a salvação. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Aleluia! Ele quer que nós sejamos esse sacrifício vivo, dedicado ao serviço de Deus. Romanos 12:1. Agora, apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos a outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele disse: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E quem não ama permanece na morte. Então, como que eu sei que eu nasci de novo? Que eu sou uma nova criatura? Que eu tenho a salvação de Deus em mim? Porque no momento que eu, então, agora, amo o meu irmão, que eu sirvo o meu próximo e que, fazendo assim, estou agradando o coração de Deus. No momento que eu penso só em mim, sou egoísta e não penso no meu próximo, eu ainda continuo na morte. É o que 1 João 3,14 está dizendo. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo realmente está na minha vida. É aquela pessoa que só pensa nela, trabalha só pela sua situação, busca a Deus somente pelas suas necessidades e muitas vezes esquece do seu semelhante. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Então, como que eu posso ter a certeza que eu tenho a salvação? Se eu estou servindo. Se eu estou pensando no meu próximo, se eu estou preocupado em servir. Outro termo relativo a servir a Deus, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres, sacerdócio profissional, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Nós somos um ministro, porque ministro é o que vai servir. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Lembra de Jesus? Mesmo sendo Deus, se esvaziou e se fez homem. E ele veio servir, a ponto que na ceia ele dá esse exemplo. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Depois ele para e diz para eles, na lógica, eu sendo Senhor e Mestre, sendo Deus, deveria ser servido. Mas estou aqui mostrando para vocês qual é o caminho, que devemos servir sim uns aos outros, como ele nos ensinou. E ele, sendo Mestre, nos deixou esse legado, esse exemplo. Então, quando nós vemos essa palavra, a questão de servir, aí sim, na Bíblia as palavras servo e ministro são sinônimas, e assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo. Lembra deste milagre? Está lá em Mateus 8,15. Usando o seu novo dom de saúde, é exatamente isso que devemos fazer. Então agora ela estava curada e o que ela toma a decisão? Vou servir. Você também foi salvo, está curado, foi liberto? Então, no seu coração tem esse desejo de servir. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros.
Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Talvez você pode ter questionado e feito essa pergunta. Por que ao entregar a minha vida para Jesus, ter a salvação, Deus já não me leva para o céu? Porque aí já estaria livre, né, desse mundo de pecado. Por que Ele nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos. E uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para os seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Então não é só o pastor, não é só o ministro. Não, todos são chamados no momento que tem um encontro com Cristo, que é cristão. O objetivo é servir. Efésios 4:14, do 4 até o 14, diz assim: há um só corpo e um só espírito. Como também foste chamado, olha o que ele diz, fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação. Existe um só Senhor, que é Jesus, uma só fé, um só batismo, que é o batismo que ele nos deixou, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus é o único. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dom aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolo, olha só, Deus deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outro para mestre, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Aqui os santos é aqueles que são santificados em Cristo, através da conversão, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento da doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Não, Deus nos chamou para que possamos ter esse conhecimento pleno, mas é através do que? Daquilo que ele levantou. Deus deu dons aos homens, inclusive a você e a mim, que somos chamados para servir. Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7, 8, 28 ao 30, diz assim: entre os quais sois também vós chamados, olha lá, mais uma vez, ele nos chamou, para serdes de Jesus Cristo, graças a Deus, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, mais uma vez falando que ele nos chamou para sermos santos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, mais uma vez, essa palavra, chamados, segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Mais uma vez está dizendo, chamou. E ao que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. 1 Coríntios 1, 2 e 9.
a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, mais uma vez essa palavra, tá vendo? Chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Fiel é Deus pelo que fostes chamados, mais uma vez, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação. O que é vocação? Nosso ministério, o nosso propósito de servir. Que não são muitos os sábios segundo a carne. Então não é muitas pessoas que têm aí a sabedoria humana que têm essa vocação de servir. E nem muitos os poderosos. Você não vai ver reis que estão servindo a Deus, juízes, são poucos. E nem muitos nobres, ricos, não, que estão sendo chamados para servir a Deus, são poucos. Por isso você é privilegiado e eu também, porque independente da nossa condição, Deus nos chamou, graças a Deus. Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus lhe chamou. E é isso que ordeno em todas as igrejas. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, ele está dizendo que a vocação, Deus nos chamou, esse é o alvo. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, olha lá, sacerdócio, isso é todos nós, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde você estava antes de conhecer Cristo? Estava nas trevas, mas ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 1,3, visto como seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Seu chamado para ser salvo incluiu o chamado para servir. Quando você se converteu, junto dessa conversão foi incluído o chamado para você servir. Ambos são o mesmo chamado. Você foi chamado para entregar a sua vida a Cristo, mas também foi chamado para servir. Independente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão, servindo em tempo integral. Ah, mas pastor, para eu servir eu tenho que abandonar o emprego, eu tenho que sair da onde eu trabalho para servir? Não. Você pode servir a Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Um cristão não servo é uma antítese, ou seja, oposição. A Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou e chamou com a santa vocação. Somos chamados essa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Pedro acrescenta, vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que o chamou. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Você sabia disso? Se você está realmente exercendo a habilidade que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o chamado que Ele te deu. A Bíblia diz, vocês agora pertencem a Ele, para ter uma vida útil no serviço de Deus. Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Aí volto a repetir.
quanto do seu tempo você tem utilizado para servir a Deus. Em algumas igrejas na China, dão-se as boas-vindas a novos cristãos, dizendo, lembrando que na China é comunista, Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos às quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja, inclusive para você servir, você não pode estar fora da igreja. Você precisa estar vinculado a uma igreja. É o cumprimento do seu chamado para servir os outros cristãos de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário a ele. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Então temos que estar unidos. Não dá para ser corpo de Cristo fora do corpo. Então você, muitas vezes que está aí, muitas vezes sabendo que tem esse chamado, precisa estar dentro de uma igreja local, para estar junto nesse corpo, sim, servindo a Cristo. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Então lembre que o teu serviço é necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Mesmo aquele que é para limpar o banheiro, que é muitas vezes para ficar na porta, que é muitas vezes ali, né, para ficar orando. Talvez o seu ministério é aquele que talvez não aparece, não é aquele que está pregando, não é aquele que muitas vezes vai estar tocando, cantando, ali nos holofotes, mas é aquele que está no anonimato, mas está orando, está contribuindo. Entendeu? Você está muitas vezes visitando sem os outros saber, você está ajudando também, e isto é muito importante para a igreja local. Desde que você faça debaixo da autoridade que Deus colocou, sim, ao pastoreio, porque você está debaixo dessa autoridade. Isso é importante, estar trabalhando no mesmo propósito. Voltando aqui. Cada um deles é importante, não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Do mesmo modo, não existe ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis, como eu falei, e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. Aqui o autor diz: em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala do jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, porque todos dependemos um dos outros para funcionar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Preste atenção. Você adoece. O resto do seu corpo sofre. Imagina se o seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Eu estou cansado, não vou funcionar mais. Olha só, não quero mais servir este corpo. Lembrando que cada membro faz parte do corpo. O corpo aqui representa a igreja. A cabeça é Cristo. Então, cada membro é muito importante. Aí ele, voltando aqui, não quero mais servir este corpo, quero um ano de folga, só me alimentando. Eu tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma. O que aconteceria? O seu corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais, preste atenção nisso, muitas igrejas locais estão morrendo, por causa de cristão que não tem vontade de servir. É de Cristo, se diz cristão, mas não querem servir. Eles ficam assistindo de lado e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque Jesus veio servir. Porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28.
Para os cristãos, servir não é questão de opção, é algo a ser encaixado em nossas agendas, caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida e a minha vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Então, quando eu estou maduro como cristão? Quando eu estou servindo. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Então, é aquela ideia, eu preciso aprender mais, aprender mais. É importante, você está aprendendo aqui hoje. Mas só aprender, fazer seminário, fazer curso, ter diploma, olha, isso diante de Deus não adianta em nada se você não colocar em prática, você não servir. Precisamos de agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. Então, aquela coisa, eu estudo, mas eu não vou para o trabalho, eu não sirvo. Então, o que adianta? Até mesmo os dons espirituais, tem pessoas que buscam, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me dê dons. Aí a pergunta é, para quê? Para você ficar parado? Para você apenas pedir para se mostrar? Deus não vai te dar. Mas no momento que você vai para a obra, que você vai sim se posicionar a servir o outro, Deus vai te dar. Então é fato. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, você já ouviu falar? O Mar da Galileia é o mar que, inclusive, Jesus esteve presente ali várias vezes. Ele andou sobre as águas, ele repreendeu o mar e o vento numa tempestade. E desse Mar da Galileia, lá em Israel, ele sai e vai, então, desenvolvendo um rio chamado, bem conhecido, Rio Jordão, onde Jesus se batizou, onde o próprio Naamã mergulhou, ficou curado. E ele vai até o Mar Morto. É um mar também. Só que esse Mar Morto, o que acontece com ele? O próprio nome já diz, Mar Morto, porque é um mar salgado. E por que que ele tem esse nome? Olha aqui, o Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também a escoa. No Mar Morto, nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água. Ok? Então nada vive porque não tem como servir, não tem como escoar a água. Recebe, só recebe. No Mar Morto, retém. Entendeu? É aquela pessoa que só recebe, igual mesmo a pessoa que se diz cristã. Ela só recebe, só quer para ela, mas também não quer servir, não quer se colocar a ajudar no ministério, na obra de Deus, na posição, muitas vezes com seus dízimos, com as suas ofertas, muitas vezes com a sua dedicação, com a sua oração, com a sua intercessão, e aí muitas vezes está morto espiritualmente. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico, ok? Eles já sabem muito mais do que põem em prática. Quantos cristãos hoje estão gordos de conhecimento? Conhecem muita palavra, mas fazem pouco, praticam pouco o que aprenderam. Só tem o conhecimento, é igual o diabo conhece a Bíblia melhor que eu, você sabia disso? Ele conhece de capa a capa. De Gênesis até Apocalipse. Mas adianta esse conhecimento para Satanás, para Lúcifer? Não. Por quê? Porque ele conhece, mas não obedece. E não adianta somente a gente conhecer, a gente tem que colocar em prática, servir a Deus. O que eles precisam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Sabia que nós temos músculos espirituais? Então, é no servir que nós vamos exercitando. Servir é contrário à nossa inclinação natural. É claro que a nossa carne não quer servir. É uma luta, não é verdade?
A nossa carne não quer servir a Deus, é uma luta constante. Mas o que nós aprendemos? Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não estou procurando um lugar onde possa servir e ser abençoado. Então, muitas pessoas só querem ir para as igrejas, para o ministério, receber. Entendeu? Elas só querem reter, mas não querem, de maneira nenhuma, estar mostrando para outras pessoas a capacidade daquilo que elas receberam em estar contribuindo no ministério e até mesmo abençoando vidas. Esperamos que os outros nos sirvam, e é muito cômodo, não é verdade? E não ao contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar: quem irá alcançar minhas necessidades? E começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade, no fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. Lembra que nós falamos lá em Mateus, capítulo 24? Então nós temos que tomar cuidado. Aquele que ele colocou à direita, à esquerda, ao direito ele disse: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ao que esteve à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Um dia nós vamos estar diante do Criador. Lembrando que nós conseguimos olhar para o sol em pleno meio-dia? É claro que não. E o sol, se a gente não consegue enxergar, imagina Deus, o Criador do sol. Então nós temos que estar atentos sobre isso. Um dia eu e você vamos estar lá. E a pergunta que ele vai fazer e avaliar é se você serviu aos outros em sua vida. E a Bíblia diz: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um por si. Romanos 14, 12. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir os outros. Neste momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir ou preparar minha aposentadoria. E todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito. Resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você ainda não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Romanos 2:8, saudai aqui a palavra de Deus nos dizendo sobre isso, que nós devemos estar atento. Lembrando que nós falamos isso, sobre essa questão que no juízo final, aquele que não servir o outro, verdadeiramente vai ser condenado sim, porque deixou de servir o seu próximo. Aí sim, nós temos aqui em Mateus capítulo 25, eu falei 24, mas é o 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo, preparado para o diabo e os seus anjos, porque deixaram de servir, deixaram de obedecer à palavra de Deus, de estar realmente se comprometendo com o seu semelhante. Vamos agora aqui, na continuação. Mas para os cristãos, isso significará a perda das recompensas eternas. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E esse perder é no sentido de servir, porque eu tenho que renunciar, eu tenho que me dispor
para cuidar do meu semelhante, quando muitas vezes eu vou no asilo, quando muitas vezes eu ajudo aquele que está caído, quando eu muitas vezes me preparo, como estou aqui agora, né, me colocando à disposição para trazer uma palavra para abençoar você, quando eu me preparo muitas vezes para orar, para interceder, muitas vezes no anonimato, eu estou sim me renunciando. E isso é abençoador, porque ele está dizendo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, salva-la. Então, quem quiser salvar a sua vida, precisa perder, né? E perder por amor a Cristo vai ganhar, vai salvar. Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, também achá-la-á. Lá em Lucas 9:24, está se repetindo da mesma coisa, mesma palavra. Então essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para um ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância, você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riqueza. Então, nessa vida que você foi projetado, você está se preocupando mais com a sua carreira, é importante, um esporte, um passatempo, fama, riqueza. E nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. Se projeta para a eternidade. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do corpo. Romanos 12, versículo 5. Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo que vocês são parte. 1 Coríntios 12, 1. Então nós somos um só corpo, servindo a Cristo. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você, ok? O que importa não é a duração da sua vida, mas é a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão, ele poderia dizer: sou velho demais, 75 anos, mas foi usado por Deus. Jacó era inseguro, mas foi usado por Deus. Lia não tinha muito atrativo, mas foi uma benção na mão de Deus. José também foi maltratado, mas foi usado por Deus. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve um amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Olha só, Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvida. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajuste, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. Então, desculpa para Deus não tem, não cabe aí. Então, se você deixar ser usado, ele vai te usar. E assim terminamos o 29º dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: servir não é questão de opção. Eu vou optar em servir ou não. Aceitando a missão. Esta é o desafio, a missão de servir. Um versículo para memorizar, Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, está aí o servir, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas, servindo. Uma pergunta para meditar:
O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que está te impedindo? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti mais esse capítulo que nos chama ao desafio de aceitar a missão que o Senhor nos proporcionou de servir. Que possamos servir, ó Pai, porque lá no dia do juízo o Senhor vai avaliar a nossa vida naquilo que fizemos nesta terra em servir. E que possamos servir o nosso próximo, servir a igreja onde nós congregamos, possamos sim servir ao Senhor e, ó Deus, renunciar a nós mesmos para viver para a Tua obra. Servir independente, ó Deus, de estarmos aí talvez totalmente na obra e podemos sim servir no nosso trabalho, na escola, na nossa família. Que haja o desejo no coração do Teu filho, da Tua filha em servir, para que possa dar muitos frutos para a Tua glória. E lá no dia do juízo ouvirá do Senhor dizendo: servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Será dia de júbilo, de alegria, mas para aquele que optou em se preocupar somente com as coisas terrenas deste mundo e tão passageira, infelizmente ouvirá: vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então que isso, ó Deus, possa nos despertar e que jamais possamos tomar a decisão de passar por essa terra apenas com o desejo de olhar para os nossos próprios umbigos, mas olhar sim para o próximo, para o Senhor e servir o Senhor de coração. Em nome de Jesus, e dar muitos frutos para a tua glória. Abençoa esta pessoa, abençoa a sua saúde, abençoa a sua casa, o seu lar, seu ministério, seu chamado, suas finanças, seus sonhos. Liberta ela de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Mais uma vez, semana que vem estaremos falando aí mais um capítulo, capítulo 30. Lembrando que vai faltar apenas 10 capítulos pela frente. E se você está acompanhando, com certeza está se edificando na fé. Deus abençoe você, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.